agora eu estou ao vivo aqui. Fala aí, gente. Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais um Podcaio. Deixa eu já chamar aqui minha convidada, né? Que é a Júlia Cavalari. Ela já tá aqui, Júlia. Né? Ela foi bem rápida. Ela já apareceu aqui. Olha aí. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Tá Esperar um pouco chamando. para ver se a galera entra. Isso aí, já chegou a Tamara. Você lembra da Olha, Tamara? lógico que eu lembro da Tamara. A Ah, Tamara fez minha unha para os meus 19 aninhos. que É, a gente ficou lá ó, no CV fazendo a unha um tempão. Tamara é fera, acho que é Tamara. Aí ela aí, ó. E aí, aqui. Eu vou mandando aqui para uns colegas meus. Eu sempre mando um monte de gente, né, cara? O pessoal Tem assiste, que, tem que. é, É. tem que forçar um pouquinho a barra. Né? Toda gente famosa, o pessoal já tá tudo aqui já. Sei o quê, tal. A galera tá entrando, ó, cheio de gente da faculdade. Olha aí. Dá um alô no chat, galera, pra live subir. Dá uma luzinha, rapaziada. Ó, se o pessoal da Nossa. faculdade tá aqui, você vai ter muitas pessoas da área de educação. Aí, ótimo. É bom que eles te fazem um monte de perguntas, né? Porque aqui quem tá com a coisa de responder é você. Aí, pô, meu óculos agora fica refletindo essa parada, cara. Fica um bagulho horrível, olha só. Ah, Assim, é ó. assim mesmo. O meu também fica, é porque a minha luz tá bem distante de mim. O meu já tá aqui bem na cara. Deixa eu ver se eu. Acho que nem tô vendo ainda. Ai, a mãe da Tamara. Mãe da Tamara? Aham, oi tia, tudo bem? Então, já estamos com um número bom de pessoas aqui, né? Daqui a E, pouco a galera vai e entrando. a galera vai entrando já fazendo uma pequena introduçãozinha. Então vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos e todas que se encontram aqui. Estou aqui com a minha amiga Júlia Cavalari, vocês podem ver. E esse aqui é o Podcaio, cara. O que é o Podcaio? O Podcaio é um podcast 100% online, beleza? Em que a gente aborda diversos tipos de assuntos. Já abordei aqui falando sobre fé, espiritualidade, vida na igreja. Já falamos sobre... Já até esqueci qual foi o último. E hoje nós estamos falando sobre sistema educacional brasileiro. E o que é o sistema educacional brasileiro, cara? A Júlia vai explicar isso tudo pra gente, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio Couto e eu comecei esse podcast já tem umas 2 ou 3 semanas, beleza? Então, quem quiser pode estar me seguindo, acompanhando os conteúdos aí que eu falo um pouco sobre livros. No final, vou pedir para a Júlia indicar um livro aqui, que eu esqueci de falar com ela, estou falando agora. E é isso aí, tenho 26 anos, moro em Anchieta, denuncio alguns problemas aqui no meu bairro e pô, falo sobre livros. É isso. Então, pedi para a Júlia estar se apresentando aí agora, você já conhece a Júlia, mas essa menina, ela é a pessoa das mentes, que tem uma das mentes mais brilhantes assim, que eu conheço, né? Ah, Eu tive o prazer de olha, conhecer. Apesar de ela ter 1,56 m de altura. ah, é isso aí, 1,46 m de altura. Só um minutinho. Oi! Pai, eu tô ocupada agora. Pera aí, rapidinho, deixa eu só fazer um Então, negócio aqui. fica tranquilo que eu vou dando uma enrolada com o pessoal. Aí a Tamara acabou de colocar aí, ó, Praça Nazaré. O que acontece, gente? Eu denuncio alguns problemas aqui do bairro. Como na praça que está há mais de 20 anos sem obra, tá ligado? Tá uma situação precária, uma criança quase morreu no carnaval. Então eu vou denunciando esses tipos de coisas por aqui, Voltei. beleza? E vou criando esse tipo de conteúdo aí para as pessoas. E hoje é um assunto muito importante que é o sistema educacional brasileiro, cara. O sistema educacional brasileiro pega todos nós, direto e indiretamente, porque nós, né, estamos dentro desse sistema educacional, desde criança até hoje, vocês aí com seus filhos, então todo mundo faz parte disso, beleza? Então vou dar deixando a Júlia falar aí, se apresentar e Então, a gente começa a separar. tivemos pequenos problemas técnicos, mas já foi tudo resolvido.
É o seguinte, eu me chamo Júlia Cavallari, não é novidade pra ninguém. O pessoal da faculdade fica rindo da minha cara, porque todo seminário eu começo com oi, meu nome é Júlia Cavallari, e é o meu bordão. Eu sou graduanda em História, acabei de finalizar meu primeiro período, então não tem muito tempo que eu estou na faculdade. Já fui professora do pré-vestibular do ICV, que é um pré-vestibular social. Inclusive, fui professora do Caio por um tempinho, dando aula de inglês. Sabe de tudo um Continuei, pouco, né? continuei dando aula de inglês lá no Preveste para ajudar a galera, que a gente não tinha professores de outras matérias, né, de língua estrangeira. Então, eu fui a primeira a entrar. Depois de mim, entrou mais uma professora para dar aula de espanhol. E eu mantive esse trabalho com os meus alunos no ano passado. Também fui professora da Tamara. E o mais legal de ter dado aula no pré-vestibular foi me descobrir dentro da licenciatura. Então, estou gostando muito. É, travou mesmo. Voltou ao normal aí. Já? Voltou, voltou. Tá. Tu tava falando mais alguma coisa? Não, Ou tava se encontrando na área do... já Ah, finalizei, é tá isso. bom. Já finalizou? Ah, então beleza. Então, gente, a gente vai estar batendo um papo sobre, como já falei, né, diversas vezes, sistema educacional brasileiro. E a gente vai estar falando sobre um pouco de história da educação, do sistema educacional e o sucateamento dele, né? Tá essa coisa aí maravilhosa já há muito tempo. Novo ensino médio, que é uma coisa muito importante. Eu nem sabia que tinha um novo ensino médio, até a Júlia comentar comigo, né? Muito tempo já de ensino médio. E vestibular, pré-vestibular, e depois vamos só dar uma acrescentada aqui nos assuntos. Beleza? Então, Júlia, eu tava dando uma lida aqui, eu achei uma parada bem interessante, que a educação escolar, né, ela era praticada de forma bem fragmentada há muito tempo atrás, né, logo depois da chegada da família real aqui no Brasil, e ela era mais de forma privada e para as pessoas já um pouco letradas, tá ligado? É uma parada bem pedida. E com o passar do tempo, né, foi evoluindo, só que nas escolas primárias, por exemplo, era de uma forma bem simples, era só ensinar a ler e escrever, básico, né? Então, eu queria só que de início assim que você falasse pra gente o que você sabe sobre história da educação. Você pode ficar bem à vontade para falar, que a gente tem bastante tempo. Então, né, eu queria falar sobre a história da educação num sentido de falar sobre história mesmo, porque a gente tem uma ideia de educação hoje que é muito esquisita, né? As pessoas, principalmente com o ensino da história, tendem a entender que a história não serve de muita coisa porque a gente estuda o passado, né? E quando eu entrei na faculdade, se foi a primeira coisa que um professor meu ensinou, que é a questão de que a história ela não estuda o passado. Pasmem, a gente não estuda o passado. A gente estuda o espaço e tempo. Espaço e tempo. Então a gente pode estudar história no presente, a gente pode estudar história no passado também, a gente pode estudar história num passado que não é tão distante assim. Então ela se localiza no espaço e no tempo. E se a gente for parar para pensar um pouco sobre a história da educação do Brasil, chegando lá de 1500, né? A gente tem em 1549 o que a gente chama de início da educação, que é quando tem alguém ensinando e alguém aprendendo, que é com os jesuítas na catequização dos índios aqui no Brasil. Índios não, indígenas, desculpa. Com a catequização dos indígenas aqui no Brasil. Logo em seguida, se a gente pular muito mais para frente, pelo que você estava falando, da questão, né, que eu estava até te mandei um vídeo do Acerola, que a gente Pô, tem, né, excelente que quando escrevi esse cara. o dono do Morro da França bota os portugueses para correr, já dizia Acerola, e os portugueses vêm para cá para o Brasil, a gente começa o início não é sistematização, eu esqueci a palavra agora, peraí, deixa eu lembrar aqui na minha colinha. Institucionalização, a gente começa a ter instituições de educação.
Com isso, a educação do Brasil ela já começa elitista, pelo que você falou. A educação ela já começa estando na mão da elite, né? E quando ela começa estando na mão da elite, mais para frente, a gente tem a Constituição de 1824, que fala que a educação ela passa a ser pública, que é esse ensino que você falou, esse ensino básico, né? Mas que nem todo mundo tinha acesso. A gente precisa parar para pensar que quando o ensino se torna público lá atrás, a gente tinha uma população majoritariamente escrava no Brasil. Então, a porcentagem de população que iria procurar ali, quando você pega no sistema geral, ia procurar o acesso à educação, era quem estava livre. Então, você já tem ali mais um gap de elite novamente. Por mais que essas pessoas que comecem a entrar, elas não sejam ricas, elas estão ainda numa posição elitizada. O ensino ele não é democrático ainda. E aí, mais para frente, a gente vai tendo a criação de todas aquelas leis, né, que é a LDB, a gente tem o MEC, enfim, criação de várias coisas, até que a gente chega na década de 30, que é quando o governo começa a se preocupar com a educação de fato, de forma institucional, né? A ver a educação como uma necessidade básica e que o governo precisa prover. E aí a gente tem também, mais para frente, lá já na década de 90, a criação dos brisolões, enfim, acontecem muitas coisas. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é uma das mais importantes quando a gente pensa na história da educação, que é que a educação só se torna direito constitucional em 1988. Então, olha o gap. Ó, a gente tem um sistema presidencial em 1889 e o governo só começa a se preocupar em 1930 com a educação. Tipo assim, é algo que começa já largado no Brasil, né? E aí, quando acontece essa constitucionalização do direito da educação, a gente também tem a questão da educação se tornar um dever, porque ela passa a ser obrigatória também. Então, por que eu queria puxar esse traço histórico, pegando data e tudo bonitinho? Para a gente entender que hoje a gente luta pela educação porque a educação no Brasil já começou errada, ela já começou sendo escateada, ela já começou na mão da elite. Então, a educação, quando a gente estuda a história, para a gente entender o espaço e o tempo do nosso país, é para a gente entender justamente isso. Que a gente tem a mania de achar que o passado que era bom, que antigamente que era bom. Não, nunca foi bom, porque a educação já começou ruim, entendeu? Ela já começou errada. O Brasil já começou na merda, em português claro, né? Nesse sentido. Então eu proponho essa reflexão para vocês, que quando a gente fala sobre lutar pela educação hoje, a gente está falando de uma educação que precisa de uma luta, desculpa, errei, de uma luta que precisa ser todos os dias, porque a gente já começou errado. Então, a luta pela educação, ela se dá naquele pai que incentiva o filho, ela se dá quando você tem o respeito pelo seu professor, se portando como um aluno que respeita o seu professor, quando a gente deixa de desvalorizar a profissão de professor, porque o professor é aquela profissão que ensina todas as outras. Então, eu queria deixar essa reflexão de que a luta pela educação, ela se dá todos os dias, porque a história da educação do Brasil, ela já começou errada. É basicamente isso. Cara, isso vai dar um corte bem legal, hein? vai dar um corte bem, muito legal. Ai, gente, eu me empolgo. Pode ficar à vontade, cara. A ideia do podcast online é justamente essa, a pessoa ficar à vontade e falar mesmo, né? E Júlia, você falou muito assim sobre história, né, cara? Eu sou apaixonado por história, assim como você e algumas pessoas, né? Porque a história, ela é necessária. Tem uma frase da série Vandinha que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: um povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Tá ligado? Eu peguei essa frase e não esqueci mais. E é justamente isso, né? Porque você vê, né, cara, sempre foi elitizado as coisas. O ensino de qualidade ele continua sendo elitizado. Eu trabalho na Zona Sul. Eu trabalho na Zona Sul.
E, pô, o imaginário que a gente tem da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro é o quê? Pô, tudo de bom, né? Então, eu passei, assim, em frente a uma escola pública na Zona Sul. Mano, a situação tava pior do que a escola aqui na Zona Norte, tá ligado? Isso eu tô falando de estrutura, não tô falando da educação que os professores dão, tá ligado? Uhum, Da forma que eles ensinam. Mas falando da estrutura da escola. sim. E é uma parada muito séria. Você falou bastante aí, chegou até ali 1988, mais ou menos. Só que você não citou um cara que falou bastante. Não sei se você sabe um pouco da vida dele, mas Paulo Freire, né? Se as pessoas falam que ele é o pai da educação no Brasil. Você sabe alguma coisa sobre Paulo Freire, assim? Então, não vou poder dar em detalhes para vocês, vou ficar devendo essa daí, porque Paulo Freire a gente ouve muito ouvir falar dele na faculdade, mas eu ainda não estou tendo matérias de educação. Então, quando a gente tem matéria de educação, a gente aprende sobre ele. Então, isso daí eu vou ficar te devendo por Tá enquanto, mas ótimo. depois eu pesquiso e lanço lá no meu Se perfil. quiser que a gente dá, a gente no próximo episódio assim Isso contigo, a gente aí. já falou assim, cara, que Tema de isso? vídeo. Pô, cara, você falou tanto que você quase acabou aqui com o repertório, né? Porque você acabou respondendo minhas próximas perguntas. E aí, cara, eu ia te perguntar, né? O que que você acha, né? Você acha que foi mal planejado, né? O sistema educacional brasileiro? Você já respondeu que tá uma merda, que já começou errado, já começou tudo errado. Isso é errado. E a gente tem isso daqui hoje, né? Isso é muito difícil das pessoas reconhecerem, né? Porque, voltando à história, a história ela é contada totalmente distorcida, tá ligado, pra gente. É contada só em pontos. Então, quando você vai em história, você tem, por exemplo, a Princesa Isabel como uma heroína. Você tem um português como um herói. Você tem um indígena Foi bem como... assim. Tá ligado? É, As coisas são bem invertidas pra gente. E também é assim na área da educação. Então, já que a gente tem esse gap aí sobre a história da educação, você já fez esse levantamento aí bem, bem forte, eu queria já vir para o sistema educacional brasileiro. Cara, é só levantar uma parada aqui. Gente, se vocês quiserem estar fazendo perguntas, podem falar aí que a gente dá uma lida aqui bem rapidinho e fala um pouco sobre essa pergunta de vocês, tenta responder. aqui, Beleza? ó, tem gente respondendo aqui sobre Paulo Freire, de graça à educação, esse cara de patrono da educação, segue ideais. É Vamos lá. interessante, vamos lá. Ó, quando a gente fala de sistema educacional brasileiro, a gente está falando de obviamente, uma sistematização, né? E a sistematização, ela acontece da seguinte forma. Primeiro você tem o ensino infantil, né? Que é onde a gente processa o desenvolvimento da criança. Logo em seguida, a gente tem o que a gente chamava de ensino fundamental 1, mas trabalhando numa escola eu aprendi que hoje se chama ensino fundamental anos iniciais, que é ali do primeiro ao quinto ano. Depois a gente tem ensino fundamental anos finais, que é até o sexto ano, até o sexto ano não, minto, do sexto ao nono ano. E depois ainda a gente tem o ensino médio. Então, isso tudo se caracteriza como ensino básico do Brasil. Isso tudo é ensino básico. Até o ensino médio ainda é ensino básico. E aí depois a gente tem o ensino superior. A sistematização da educação ainda continua sendo a mesma, né? Ela já foi diferente anteriormente, né? Na questão antigamente se falava ginásio, tinha umas Sim, nomenclaturas sim. diferentes. Primeira, segunda Hoje, série. segunda série, hoje ela funciona Teve dessa isso daí. forma. E é basicamente isso, é uma sistematização. Aí a gente entra com a BNCC, né, que é o que faz essa educação ser padronizada, ou deveria ser padronizada no Brasil inteiro, mas no basicão é isso, né? Como a gente Entendi. sistematiza hoje o ensino. Entendi. Teve bastante mudanças mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, chamava ginásio. E Sim, é. quando eu. Pode falar. Não, é porque, tipo, isso que eu falei agora, aconteceu, eu descobri há pouco tempo, que não é mais fundamental 1, agora é fundamental anos finais, as nomenclaturas elas vão mudando o tempo Vão todo. mudando com o Uhum. tempo, né?
é igual a própria língua portuguesa, né? Pô, tu escrevia dia a dia com traço, hoje em dia já não tem mais. É, Ideia tinha sido, agora também já não tem mais. E as coisas vão mudando com o tempo, né, cara? É muito engraçado isso. E, cara, ainda no sistema educacional brasileiro, cara, ele se estende até mais algum ponto ou ele se limita a só o lance das instituições, assim, de escolas, faculdades e para aí, ou então ele se estende ou ele tem outros braços, né, que vai até uns outros lugares então, da educação. você tem a escola, o ensino superior, aí do ensino superior você tem pós-graduação, depois da pós você tem a pós-graduação aí, divide em dois tipos, eu não vou saber te falar agora o nome certo, porque são os nomes em latim. Mas é pós-graduação que você faz para se especializar e a pós-graduação que você faz para ter mestrado e doutorado. E aí você vai até aí. E entre outras coisas também do sistema que entra todas aquelas coisas que eu falei, que tem a ver com leis e ministérios e etc., que é uma coisa muito mais aprofundada que, né, tem muitos detalhes. Mas no básico mesmo é isso, é como a educação é organizada hoje e quem rege isso é a BNCC, que é quem deixa tudo padronizado. E dentro disso, né, quais são assim os principais erros e acertos do seu ponto de vista, né, os erros e acertos dos responsáveis, né, desse sistema educacional? Tem alguma crítica a fazer a eles nos dias atuais? Não digo nem lá atrás, né, no início da história. Falo para hoje, assim, né, século Aí, XXI. ó, colocaram lato senso e escrito senso. São esses dois tipos, é porque tem esses nomes aí difíceis. Ainda bem que você que Mas leu, que eu não iria conseguir ler isso daí, não. Mas é basicamente o que que deu errado. Assim, é difícil colocar uma coisa só, né? Que a gente tem muitas coisas, a gente tem falta de verba, a gente tem desvalorização da educação, a gente tem um milhão de coisas diferentes, entendeu? Então, mas a principal para mim hoje é como a gente, tanto aluno quanto professor, quanto pai de aluno, enxerga a educação, tá? Porque a educação hoje, como a gente está num momento em que é tudo muito aberto à informação, você tem informação o tempo todo, fica complicado algumas coisas, né? Mas por que eu estou falando da forma como a gente vê a educação? Quando a gente pega e enxerga que a educação ela é estudar para uma prova, desde 1998, que é quando criam o Enem, você tem um modelo educacional que te prepara para números. Você tem um modelo educacional que te prepara para tirar uma nota. Você não tem um modelo educacional que te prepara para ser alguém que tem conhecimento. A gente passa todos os dias que a gente vai para a escola, desde o início até o final, ficando dependente de estudar para uma prova. Quando você estuda para uma prova e você chega na etapa do vestibular lá na frente, você vê que você tem um momento de. Eu me perdi no que eu estava falando, desculpa. Quando você tem essa questão. Ai, meu Deus, eu perdi a minha linha de raciocínio. Peraí. Você estava falando da parte em que te ensinam a passar numa prova, mas não te ensinam a ser um Isso. estudante. As pessoas te ensinam a passar por uma prova e aí você não aprende a ser um estudante que tem conhecimento. Porque quando você estuda para uma prova, você tem aquele conhecimento até a data da prova. Depois disso você não sabe mais nada. Entendeu? E esse para mim hoje é um dos maiores problemas que eu sempre questionei desde que eu tinha 13 anos de idade. Tá? Antes de eu pensar em ir para a licenciatura. Então, assim, é uma problemática muito grande, porque aí a gente não forma seres humanos com conhecimento, a gente forma seres humanos que estão sempre tentando passar por uma prova. E aí, quando esse aluno que está sempre tentando buscar um número, chega na etapa do vestibular, em que ele deveria ter esse conhecimento sendo aplicado, ele tem muita dificuldade. E aí é o momento em que os alunos ficam completamente bitolados, entendeu? Porque o vestibulando ele não é ninguém.
Entendeu? Vestibulando, ele é, cara, eu fui vestibulando por 4 anos, então assim, ele é uma coisa de louco, porque a gente se vê num momento em que você não tá no ensino superior, mas você também não tá mais na escola, e aí você fica naquele meio do caminho, e aí tenta fazer a prova, não deu, isso aqui eu não lembro, vou ter que estudar tudo de novo, porque eu não consegui aprender no ensino médio, e aí vai uma bagunça, entendeu? Então é bem complicado. Essa questão, para mim, é a pior de todas, assim, hoje. É a que eu enxergo desde que eu tinha 13 anos. Que vai muito Cara, além dos temas, entendeu? é bem real. Eu senti esse vácuo, eu sinto esse vácuo na pele até hoje. Quando eu pego para Aham. estudar alguma coisa, cara, eu não tive nada disso daqui. Eu, por exemplo, eu não tive ensino médio, tá ligado? Não tive ensino Ah, médio, tá ligado? E eu fico assim, caraca, mano, olha só. Por exemplo, você falar hoje sobre química, física, pra mim é a mesma coisa que você tá falando em inglês, tá pois ligado? é. Sem nada, nada. Deixa eu ver aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Uma, uma crítica pertinente é a aprovação automática. Qual é o impacto disso? Mano, aprovação automática. Eu tava, pô, ensino fundamental isso daí. Eu tinha acabado de ir pra escola pública. Era Cara, só você ir pra escola que você passava, tá ligado? E depois eu me lembro que o tempo passou, né, tiraram esse negócio da aprovação automática, né, tiraram, e eles perceberam um erro, né, que foi um vácuo que existiu. Ninguém aprendeu nada, sabe? Então você tinha, por exemplo, na minha época, eu com 10 anos de idade, eu tinha um moleque de 14 na minha sala, tá ligado? uhum, E aí depois, o tempo passou e eles precisaram fazer um processo de aceleração. Ou seja, eu já no último ano do ensino fundamental, o cara que tava lá na terceira série ainda, ele fez o processo de aceleração e terminou o ensino fundamental junto comigo, tá ligado? E o que esse cara, cara aprendeu? Ele aprendeu nada, só expulsaram ele do ensino fundamental, tá ligado? essas coisas são coisas que me doeram o coração quando eu fui lecionar, né? Assim, óbvio que de forma bem superficial, fui lecionar como alguém que fez um curso, né? Porque eu fui dar aula de inglês como alguém que saiu de um curso de inglês. E eu tinha um professor que ele ensinava pra gente a ensinar. O seu áudio Então, tá um pouquinho longe, assim, teu áudio. que... Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Ele era um professor que ensinava a gente a ensinar, mas era um curso, né? E aí eu cheguei para dar aula de inglês esse ano, né, com alunos que foram até o final, mas quando eu comecei, esse ano não, foi no ano passado? Acho, não sei se foi em 2022 ou 2021 que eu entrei no ICB de novo para continuar dando aula. Mas conversando assim com os alunos nos bastidores, eu ouvia muito isso, né? Uma coisa que não é o meu lugar de fala, porque eu estudei a vida inteira em escola particular. Mas, como eu tive esse contato com pessoas que aprenderam nesse tipo de ensino e chegavam para mim com algumas dúvidas, que para mim era inadmissível que aquilo não tenha sido dado, entregue, sabe? Porque é uma coisa que é direito, sabe? Você não entregou para o seu aluno aquela informação. E às vezes a culpa nem é do professor, porque eu sei, já me explicaram, né, isso em troca com outros professores que estudaram e também professores que deram aula em rede Normal. pública, que o professor é obrigado a passar uma determinada quantidade. Ele é obrigado a fazer isso. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas até onde eu conversei, foi até com a Vivi na época, que dava aula de história. Hum, Então, o professor ser obrigado a passar entra mais uma vez nisso, de que o aluno ele não tem o acesso ao conhecimento, sabe? Você tira dele o processo de conhecimento. Isso é muito triste, né? Isso é muito complexo, isso gera um gap muito grande, principalmente porque se a gente for parar para pensar, se esse aluno que passou assim, porque jogaram ele para passar, for para um vestibular, ele está competindo com outras pessoas, né? E o fato dele estar competindo com outras pessoas que tiveram um ensino muito melhor que o dele, gera uma frustração muito grande naquele aluno, sim, entendeu? sim. Uma E realmente fábrica de aqui, ó, faculdades uma funcionais. fábrica de isso. Uma fábrica de analfabetos funcionais. Isso aí aconteceu muito. Sabe onde que eu via muito isso, cara? Esse déficit? No quartel, Sério? tá ligado? No quartel eu via muito, pô. Rapaziada já.
tudo adulto, né? Jovem adulto ali, 18, 20 anos. Até agora, quando eu saí, que eu tava já com 25, tinha uns caras que não sabiam ler direito, tá ligado? Ler, sim. Os caras não conseguiam ler direito. Eu, por exemplo, eu tenho traumas, né? Eu falo isso direto pro pessoal. Eu tenho gagueira até hoje. Eu fiquei gago na Uhum. escola pública, tá ligado? Sério? Sério. Porque eu vim de uma escola particular, então eu já com 6 anos, eu já sabia ler e eu tinha pulado o CA, já estava na época na primeira série, Uhum. tá ligado? E aí, quando eu cheguei na escola pública, eu tinha mania de levar meu brinquedo na hora do intervalo, né? Eu pegava e ficava brincando sozinho. A professora me tomou, eu comecei a discutir com ela, porque eu falava muito rápido. Aí, nessa discutindo com ela, eu comecei a gaguejar, tá ligado? Automaticamente. Caramba. Até um ponto em que eu não conseguia mais falar. Em casa, qualquer lugar. Eu parava no E e ficava. Se você pegar meus vídeos que eu passei agora, né, você vê que eu falo muito E. E o E vem Uhum. disso, tá Nossa. ligado? Ficava Então, nesse processo, só nesse contato, nesse primeiro contato com a escola pública, né, do jeito que era, ainda mais o Mário Peragibe aqui na época, que era sinistro, Uhum. eu fiquei gago, meio que desaprendi a ler, e já não falava mais, só ficava no o tempo todo. Aí tive que fazer fono um bom tempo. Aí quando eu voltei a, tipo assim, a conseguir falar direito, teve um outro problema aqui, né? Que os caras entraram aqui em casa e eu fiquei gago de Uhum. novo, tá ligado? E eu, até hoje, se eu ficar um pouco nervoso, eu já começo a gaguejar, tá ligado? Nossa. A maioria das vezes as pessoas nem percebem que eu tenho gagueira, mas eu ainda tenho gagueira. Mas bem menos do que era antes, né? Se eu botar em comparação, é muito É. diferente. No- Pra você ver, tipo assim, um trauma de colégio público, tá Uhum. ligado? Trauma de colégio público. É tenso, Cara, porque eu não tive muito contato, né? Ainda vou ter. Quando eu for estagiar, muito provavelmente eu vou ter mais sim, contato direto. Então, por ter pego a galera na etapa final, que é o pré-vestibular, pra mim, quando eu comecei a dar aula lá no você vê. ICV, eu tinha 17 anos. Eu tô com 20. Então, assim, foi o meu primeiro contato direto com esse gap, né? Na Sim, posição de quem estava ensinando. E foi nisso também que eu comecei a perceber e me forçar a ter métodos de simplificar as coisas para que aquilo se tornasse o mais democrático possível, entendeu? É tipo, ok, você não teve isso, então vamos buscar tentar voltar da estaca zero para a gente poder ter uma turma nivelada, né? Para você ter noção, no ano passado, os meus alunos, eles eram ano retrasado, a gente já está em 2023. No ano retrasado, os meus alunos eram muito interessados nas minhas aulas. E para eu conseguir lidar com a dificuldade de cada aluno, eu vinha com eles na minha mesa, um a um, corrigindo um a um, ensinando um por um, para poder tentar nivelar o máximo possível a turma. Entendeu? sim. Cara, tu ainda tem uma longa caminhada nisso daí. Sim, ainda tem Uma muita longa coisa pela caminhada. frente. Porque, cara, tendo assim, como você disse, você tem uma visão da escola particular, né? Sim. E quando você pega o pessoal da escola pública, tu vai ver, caraca, o clima é outro. Ainda mais se for Uhum. em colégio, assim, perto de comunidade, né? Então, tu vê que o pessoal tem mais só necessidade de ter o diploma, né, por causa de emprego, do Sim. que aprender, realmente, tá ligado? Então, eu só vou E começar a ter aí, contato com isso quando eu for fazer estágio mesmo. é, E aí eu espero fazer a diferença, porque isso me deixa muito indignada, cara, sério. Enfim, vamos para a próxima. vamos para a próxima. E assim, que tipo de melhoria você pensaria assim, em trazer? Se fosse você no comando disso aí, você está lá, sei lá, na Secretaria do Estado, né, na área da educação, que tipo de melhoria você pensaria em trazer? Qual tipo de proposta que você traria aqui pra gente Assim, hoje? honestamente, eu não consigo pensar no momento em algo tão amplificado. Mas eu quero, quando eu me formar, eu quero de fato, quando eu for entrar para lecionar, de fato como professora, né? Que as minhas aulas sejam o mais didáticas possível, o mais
simples possível, o mais apaixonante possível, porque às vezes o que faz diferença na vida de um aluno, a gente não pode pensar hoje no sistema como um todo. Os meus amigos ficam brigando comigo porque eles falam que eu não sei ser utópica e de fato não sei. Então, na medida daquilo que ainda está nas minhas mãos, quando eu terminar, né, na universidade, é buscar lecionar da melhor forma possível para eu ser aquela professora que faz a diferença, sabe? Eu tive professores maravilhosos, eu posso citar uns 5 aqui de professores de história que fizeram a diferença na minha visão de mundo de uma forma que me fizeram entrar numa faculdade de história. Então eu posso citar ó, a Michele, que me deu aula no Curumim, o Bruno, que me deu aula no João Paulo, a Vivi, que me deu aula no ICV, e a Cris, que também me deu aula no Curumim. São professores que passaram pela minha vida que eu nunca esqueci e me fizeram com que eu me apaixonasse por aprender. Então, eu espero ser a professora que simplesmente chegue dentro de sala de aula e faça com que as pessoas tenham vontade de aprender. Porque, como eu falei, eu sou de uma matéria que as pessoas não gostam na maioria das vezes, porque acham que é tudo decoreba, porque a história é chato mesmo. Na sala de aula, de fato, é muito chato. Na faculdade, a gente aprende que é muito mais legal do que parece. Então, assim, são essas coisas. Tem uma pergunta aqui do Romário, né? Que você considera que muitos alunos se beneficiam do sistema de cotas, conseguem concluir a universidade? Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque quando eu entrei na Rural, alguns colegas passaram por coisas que, se fosse comigo, eu não teria estrutura emocional nem física para lidar com isso. Imagina você ser aprovado na universidade por cota, você faz a sua matrícula, vou citar o exemplo de uma pessoa só, porque ela teve um problema na sistematização. Yasmin, se uma hora você vê esse vídeo aqui, um beijo, meu amor. Eu gosto muito de você. Amei ter esse tempinho contigo. Quando a galera entrou, teve um problema na cota do pessoal, que eles estavam como se eles estivessem matriculados na universidade, quando na verdade eles não estavam. Ou seja, foi dada a experiência para aquele aluno dele ingressar e do nada aquilo foi retirado da mão dele. A Yasmin foi uma das pessoas que não teve o documento dela nem deferido nem indeferido e não conseguiu se manter como matrícula, não conseguiu se manter matriculada. Ela continuou indo para a universidade, porque falaram para ela continuar indo, e eu espero que eu veja ela ainda no segundo semestre, mas foi basicamente isso. Eles entraram no curso como se estivessem matriculados, e na verdade eles não estavam. Então, assim, existem alguns problemas também, além desses problemas financeiros que acabam não deixando o aluno ir, porque não é todo mundo que tem acesso à passagem grátis. Então, assim, é muito triste, sabe? Como alguém que presenciou isso, né, de o aluno entrar e depois ter que se retirar da universidade, é muito complexo, Cara, que sabe? coisa É absurda, cara. muito, muito. A Que gente coisa absurda. tentou conversar, Yasmin tentou entrar com recurso, mas eu não sei se ela conseguiu. Eu espero muito que ela consiga, porque ela é uma menina inteligentíssima, que vai para as aulas, é super dedicada. Então, assim, eu espero que ela tenha a oportunidade de voltar para a universidade, porque ela estava num curso que ela sempre sonhou. E esse que é algo que me irritou mais nessa situação, cara. Você dá o sonho na mão da pessoa e depois você tira por falta né, enfim, de configurações ali administrativas. Então, foi um dos absurdos que eu vi com pessoas que eram da cota. Então, assim, eu estou muito preocupada com os meus alunos que vão entrar agora, né? Tem o Nicolas, que foi meu aluno lá no ICV, que entrou como cota em primeiro lugar para a história também, lá na Rural. Então, olha só que orgulho da tia. Entrou lá como história para a Rural. E eu estou muito preocupada com ele, sabe? Porque eu não quero que ele passe por isso. Eu vi o Nicolas dentro de sala de aula. Eu vi ele apaixonado por aquilo dali. Então bate um medo, sabe, na gente. Cara, que Enfim, o absurdo. sistema de Eu cotas nunca, eu é. nunca vi uma história assim, cara. Pois é, Absurdo. pra mim esse Acho foi que um baque muito grande. Foi um isso, baque gigantesco. isso aí pegou, acho que todo mundo aqui de surpresa, né? Porque, mano, como é que uma parada dessa acontece? No século XXI, a Renata falou um negócio aqui, ó, que é, deixa eu ver, bateria.
deve ser besteira. Penso besteira que o aluno cotista em concluir o ensino se perdeu seja a falta de estrutura da Exatamente. faculdade, mas todo o restante você precisa. Exatamente, tipo, o aluno entra É, como cota, mas não é todo mundo. Inclusive, lá na Rural, a galera tá tentando lutar por isso, pelas pessoas terem a passagem de graça para poder continuar indo para a faculdade. Tem gente que para de ir para a faculdade porque não tem dinheiro de passagem, sabe? Isso é uma coisa que deveria ser, como é que se fala? Não é entregue, como é que se fala? Meu Deus, esqueci a palavra. Fornecida pelo sim, governo, entendeu? Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. A gente entende que a cota ela é muito importante e que ela dá oportunidade. Mas, se você dá oportunidade para o aluno, mas você não continua dando mecanismos para ele continuar, não adianta de nada. Tá não errado adianta de também. nada. Entendeu? Então, a gente É, precisa lutar por isso para que as coisas continuem a longo prazo, sabe? Você dá aquele empurrão pro aluno, ok, agora ele entrou. Aí, agora que ele entrou, eu preciso. O que que esse aluno ele precisa? Pô, tem aluno que mora muito longe da universidade, então eu preciso que ele tenha, né, moradia. Mas também esse aluno precisa comer, então eu preciso ter uma comida decente para o aluno consumir. Mas também o aluno que não vai morar precisa de lá, meio de ele precisa de transporte. transporte. É, Entendeu? Enfim, de cara, fato eu acho é que foi um isso baque para aí. muitas pessoas essa história que eu acabei de contar Sim, e cara. E ficou todo mundo uma, muito chateado. uma parada dessa assim, cara, muda, muda a vida da pessoa, de repente, Sim, tá ligado? Porque, assim, mano, tu vê, a mina tá sendo obrigada a sair da faculdade. Se ela- e se a cabeça dela virar, tá ligado? Vai que ela desiste disso aí, ela só vai viver o que era pra ela estar vivendo agora, só daqui a 20 anos, tá ligado? é, E- então, é a gente tentou entrar, inclusive essa aluna tentou entrar com recurso. Ela foi a única, assim, porque o que que aconteceu? Ela foi a única que não ficou na lista nem de deferido nem de indeferido. Os outros alunos ficaram na lista de indeferidos, mas não avisaram a eles que eles não podiam assinar o papel da matrícula. Entendeu? Porque o documento estava indeferido. Então, foi um pouco complexo, né? Mas ela está tentando ainda. Eu espero que ela esteja com a gente no próximo semestre. Tomara, mano, tomara. A Gosto Renata tinha muito da feito, Yasmin. a Renata tinha feito uma pergunta aí, né, que a gente já acabou respondendo. Você conhece ela, a Renata? Renata é de lá da Betânia também. Não é minha Acaba que ela- psíquico, não é não? É É, turma. ela mesma. É ela mesma. Psicóloga. A Renata que me Ah, tratou quando eu fiquei bitolada do vestibular. ela, Aí, eu ela, estou em história. olha aí, Estou em tá história. vendo? Ela vai ser uma das minhas convidadas no mês que vem, acho que no dia 6, se eu não me engano. Mas ela vai estar aqui com a gente. Entrei conversando com a Renata, jurando que eu queria medicina. E cachou em licenciatura em história. Mas a vida é assim Sem mesmo. ser também história. Me Cara, encontrei. agora Tá ótimo. a gente já bateu esses pontos, a gente já entrou nesse lance sobre o sucateamento do sistema educacional, cara. E sem muitas delongas, mano, pô, isso prejudica, né, todo mundo de alguma forma, principalmente aqueles que estão numa situação mais delicada, né? E você acha que isso tem fim, tá ligado? Esse sucateamento da educação, você acha que tem fim? Ou Cara, você acha que a gente está assim, a gente tá caminhando muito lentamente para uma situação pior até mesmo, talvez? Porque sinceramente, eu não consigo ter esperança em muita coisa mais nesse país. Principalmente quando é relacionado ao Rio de Janeiro. Tudo relacionado ao Rio de Janeiro, eu acho que vai piorar de alguma forma. Tá ligado? então, Eu sou lembra muito que eu falei que negativo. eu não sou uma pessoa utópica. De fato, eu não enxergo que as coisas vão virar as mil maravilhas, não. Mas, quando a gente fala de sucateamento da educação, lembra que eu falei das pequenas lutas pela educação? O sucateamento da educação ele está sendo feito hoje em dia de diversas formas, né? É a desvalorização do professor, são as instituições, as condições em que os alunos são colocados, as condições de propor ao aluno que ele não precisa ter conhecimento,
né? O vestibular é algo muito injusto. Então, é um sistema de coisas. As pequenas coisas que a gente pode começar a fazer é começar a valorizar a educação de fato. Porque a gente está num lugar em que todo mundo tem acesso à informação, aí todo mundo acha que sabe de tudo. Aí entram pessoas que começam a falar das desvalorizações dos professores, que eu não vou citar nome de nenhum influenciador que quando tem dinheiro para advogado. Mas a gente sabe que existem pessoas que falam na internet que são pessoas com visibilidade e que corroboram para que a educação ela seja algo jogado de lado. Isso é uma coisa Influencia que me muito indigna a gente, muito. né? Influencia muita gente. Teve uma época, cara, que a quantidade de jovens cristãos que tinham medo de entrar para a universidade pública e que foram desmotivados a entrar na universidade pública por conta de pessoas na internet foi muito grande. A gente teve um gap muito grande nisso, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a valorizar o papel do professor. Como eu falei, o professor é aquele profissional que ensina todas as outras profissões, sabe? Para o cara E é ser muito engenheiro, desvalorizado, cara. Como é cara, que pode? indo no básico, para você ler e escrever, para você ler e escrever a sua legenda na fotinha do Instagram, você precisou de um professor para te alfabetizar. Então, Sim, assim, é importante a gente começar com essa valorização, principalmente para quem está aí, é pai de aluno, começar a motivar o aluno a aprender de fato, porque são essas pequenas sementinhas que a gente vai plantando que lá no futuro vão render alguma coisa para a gente, entendeu? Que vão render mudança, né? Talvez a gente não esteja nem aqui mais para ver isso acontecer. é, Mas a gente precisa plantar, a gente precisa. Você que é pai, você que é mãe, para de exigir do teu aluno nota, do teu filho nota. Para de exigir nota do teu filho. Conversa com teu filho, pergunta o que ele aprendeu no dia. Né? Faz ele aprender na escola para te explicar. Minha mãe fazia muito isso comigo, inclusive. Minha mãe fala até hoje que se você não sabe explicar, é porque você não aprendeu. Eu acho que foi cresci ela que ouvindo. chegou aí, não foi? Renata Cavalari, ela, Ah, tua ela mãe? deve estar por aí, meu pai também, deve estar a família inteira aí pendurada. Mas foi assim que eu aprendi. Então, eu acho que é muito importante também o papel dos pais nessa questão da educação. Motivem seus filhos a estudar todos os dias, com os mecanismos que ele tiver. Entendeu? Eu sei que a educação ela não é igual para todo mundo, mas a gente precisa buscar que esse apreço, sabe? Essa paixão, desde cedo, com o que tem, sabe? Com o que tem. Pergunta pro teu filho quando ele chegar o que ele aprendeu, sabe? Fala pro teu filho que ele tem que estudar hoje e não hoje porque amanhã tem prova. Mas hoje, chegou da escola, estuda o que aprendeu, revisa o que aprendeu em casa. Entende? Para que seu filho construa conhecimento e não aquilo que ele estudou para a prova. E aí, assim, a gente vai plantando pequenas sementinhas para que esse sucateamento geral da educação lá na frente seja combatido com senso crítico, seja combatido com questionamento, seja combatido com entendimento da história do país, seja combatido com a valorização do professor, sabe? Com muitas coisas. Para mim é isso, sabe? O sucateamento ele não se dá só por verba, não, galera. O sucateamento é por muitas outras coisas, sabe? É por coisas que são de sistematização, é por coisas que a gente não observa no nosso dia a dia, sabe? Olha a quantidade de evasão escolar, cara, que existe hoje. E é É, muito triste que a maioria das vezes a evasão escolar é porque o aluno tem que trabalhar, cara. Então, assim, enquanto pode, enquanto dá, curte o teu momento da escola. Enquanto tiver como, porque eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo. Eu sei que tem gente que precisa ir simplesmente trabalhar porque precisa colocar comida dentro de casa. Mas enquanto você estiver no ensino, busque isso, busque aprendizado, sabe? Poxa, eu acho tão legal. Eu tava conversando com os meus amigos, né, esses dias, a questão da Jojo Todinho ter entrado para a faculdade agora, né? Ela entrou para sim, direito, entrou numa universidade particular, sim, né? Mas foi uma pessoa aí que conseguiu crescer com a música e a gente começou a observar ela tendo trejeitos de escolares, porque é uma pessoa que muito provavelmente não conseguiu aproveitar a época da escola. Então é uma sim. pessoa que leva canetinha colorida para a universidade, porque hoje pode ter. Então, É, assim, realmente. o apreço lá, quando você pode ainda estar dentro da educação, quando você pode ainda ter aula, é muito importante, sabe? Aproveita esse momento, cara. Depois que você sai da escola, é só ladeira abaixo, entendeu? É só ladeira abaixo, Realmente. sabe?
Eu aqui em casa, a gente acabou virando um meme, né? Que tava conversando com os meus pais e meu pai soltou a seguinte frase, que a vida não tem empatia. E, de fato, a vida não tem empatia com ninguém. Então, a gente precisa ter mecanismos, né? A gente precisa desenvolver mecanismos para conseguir aproveitar ao máximo enquanto aquilo está nas nossas mãos. Porque como a vida, de fato, não tem empatia, sabe? Se um momento você tiver que parar o seu estudo para trabalhar, para ter o que comer, cara, você pelo menos aproveitou aquele tempo, sabe? Você aproveitou, É, entende? Você cara, mesmo fala. Imagina se quando você estava lá na escola, você tivesse desenvolvido seu apreço por leitura e por aprender as coisas sozinho lá atrás. Como é que hoje não pô, seria muito mais fácil, né? Então, assim, exatamente. é importantíssimo a gente aproveitar esse momento, sabe? É isso, acho que é isso. É. Cara, você parece até que você tá com o meu caderno aqui com as perguntas, né? Porque a minha próxima pergunta era a seguinte: Pode perguntar que eu qual respondo é diferente. era assim, qual a responsabilidade dos pais sobre o aprendizado dos filhos? Você já falou, É tá isso, cara. ligado? Vou explicar. Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que é sensacional. E aí ele falando justamente sobre isso. Né? O Mário Sérgio Cortella ele é um filósofo brasileiro muito respeitado. Eu tenho vários Sim, livros do Cortella. E, é o que inclusive, só fala fazendo meio assim. assim, né? E aí ele vai falando. Ele é meio assim. Mas tem um livro dele que é maravilhoso. Só abrindo um parênteses aqui, né? Porque falando dessa questão do livro, ele fala que o primeiro ensino à distância que a gente tem é a leitura. O primeiro ensino EAD que a gente tem é a leitura. Que alguém escreveu e você está ali lendo e aprendendo sozinho. Então, só para reforçar, você que é pai, você que é mãe, incentive o seu filho a estudar hoje. Tem um vídeo do Cortella falando justamente isso. Cara, você precisa estudar para aprender hoje, não é para ir para a prova. Quando eu tava, quando né, eu ia lá pro Curumim trabalhar e tudo mais, eu sempre falava isso para os alunos do primeiro ano, que eles precisam aproveitar o ensino médio tirando o máximo de conhecimento possível, porque isso facilita o processo do vestibular. Isso facilita lá na frente. Quem consegue chegar até o final do ensino médio sem as coisas da vida te tirarem desse caminho, é muito bom que você tenha esse aprendizado mesmo. Porque quando você chegar no vestibular, você já vai ter aprendido. Você não vai precisar aprender tudo de novo, cara. E queimar a mufa Exatamente. até querer jogar tudo pro alto, entendeu? Eu quis jogar tudo pro É, alto, Renatinha tá aí, entendeu? Fui chorar no colo da Renata quando eu quis jogar tudo pro alto. Então, vê bem, olha mano, só, eu precisei de acompanhamento psicológico no meu processo do vestibular. Então, é uma coisa muito séria. E muitas dessas frustrações é com relação a isso. É tipo, caraca, eu tive isso, como é que eu não sei? Por que eu não sei? Porque eu estudava pra prova. é. Entendeu? Cara, Então, que conversa rica, cara. E, tipo assim, tá falando muito comigo, porque são os extremos que eu acabo me encontrando, tá ligado? uhum, Por quê? Eu nunca passei necessidade, nunca tive dificuldade em um monte de coisa. Eu até era um bom aluno, eu gostava muito da escola, muito de aprender, né? Até ali, no final do ensino fundamental, eu era aquele aluno que sabia de tudo um pouco, né? Mas, como uhum, eu te falei, eu não tive ensino médio, né? Então, tipo assim, no meu primeiro ano do ensino médio, já com 16 anos que eu fui reprovado uma vez, então já com uhum. 16 anos ali, para 17, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar, tá ligado? Então, Então, eu saí do pessoal da tarde, fui pra noite para trabalhar no mercado de dia, o dia inteiro. E o meu primeiro ano foi simples assim. Comecei a trabalhar lá para outubro, setembro, fui pra noite, aí um colega meu também tinha começado a trabalhar no McDonald's, na verdade a gente nem se falava direito. Aí ele passou pra noite também, que na mesma sala que eu, então foi meu parceiro. E quem passou a gente foi o cara da secretaria, nossa. tá ligado? Porque as nossas notas não subiram, a gente ia ficar reprovado, a gente não pode, ficou discutindo com ele ali. Aí o cara, pum, passou a gente. Beleza. Uhum. Chegou o segundo ano, trabalhando também. A gente só chegava no colégio pra dormir, cara. Chegava no colégio, bum, dormia. Aí quem passou a gente foi a prima dele, tá ligado? A garota sabia de tudo um pouco também. Passava cola pra gente de todas as formas. Bruna, muito obrigado, te agradeço por tudo. Tá ligado?
Aí, quando eu chego no terceiro ano, né, é o que? 18 anos quartel, para estudar, tá ligado? Então, por exemplo, eu só fui terminar o meu ensino médio com 21 anos, tá ligado? Sofrendo, de, tipo assim, mano, não é possível, porque o meu maior medo era esse, parar de estudar, tá ligado? Ó, você começou o ensino, terminou, né, com 21. E uma coisa que é importante também, que eu tive muito contato da universidade, que eu acho incrível, e eu tenho tias minhas também, que já são pessoas que têm lá para os 40 e poucos anos, que entraram na universidade. Então, assim, também a gente precisa parar de achar que tá tarde para tudo, tá? Sim. A educação, ela é para todo mundo, em qualquer momento da vida. Inclusive, tá rodando um vídeo aí, que foi até o professor, um dos professores que eu sigo, que publicou que, inclusive, eram duas meninas da universidade debochando de uma Ah, tô pessoa ligado. que entrou na universidade que tinha 40 anos de idade. Se você tem essa idade, você entrou na universidade, você está de parabéns. Porque ensino é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente não tem acesso. Então você é um vencedor por estar ali. Então a gente precisa parar com isso, sabe? Tem gente que entra com 16 anos na universidade, mas tem gente que só vai entrar com 26. Tem gente que vai entrar com 30 e poucos porque se interessou por alguma coisa nova e quer ir lá fazer. Então, assim, nunca é tarde, sabe? Pra gente tentar mais uma vez ingressar no ensino superior. Eu acho que isso é muito válido, entendeu? E aí entra, né, alguns papéis de quem tá aqui no meio de comunicação, mas isso é uma coisa que a gente deixa para falar mais pra frente. Aí eu fecho para não adiantar tuas perguntas. É, é porque você tá bem assim, né? Tu tá com o meu caderno aí, só pode. Né? Baixou a Júlia assim, ela tá pegando tudo. E aí, cara, a gente sai desse lance do sistema educacional, né? Aqui, eu falou, acho que foi a Renata Cavalari, tua mãe, eu acho. É, minha mãe. Meu avô foi nosso exemplo, não foi para a universidade, mas era um estudioso. Olha só, Viu só? não foi para a universidade, mas era um estudioso. É uma palavra muito forte, né, cara? Como é que pode isso? E aí, cara, a gente vem para esse novo ensino médio. Cara, quando você vê assim, pô, falar sobre o novo ensino médio, mano, que novo ensino médio? Cara, O que quem que vai é esse novo entrar ensino como médio, alguém que vai cara? lecionar. Tipo assim, quem vai lecionar, terminar a faculdade em 2026 e vai lecionar, tá de cabelo em pé com esse treco. Cara, Sabe? A gente tá de cabelo em pé, sim, desesperado. cara. Deixa eu te Cara, explicar. me explica. Essa é a pergunta. Nos explica o que é esse novo ensino médio. Ó, vou Da explicar onde pra que vocês veio de um isso? jeito bem básico, tá? Porque de forma aprofundada entram muitas coisas. Inclusive, na quarta-feira eu tive um pouco de aula sobre isso. A minha professora trouxe a matéria dela de História Medieval aplicada ao novo ensino médio. E só deixou a gente triste, tá? Deixou a gente triste. Porque é muito complexo. Mas vamos pelo básico. O que é o novo ensino médio? O novo ensino médio ele divide a educação do ensino médio por áreas. Então você tem matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas. Calma aí, deixa eu lembrar aqui. É basicamente o grupo de coisas que tem no Enem. Eu não vou conseguir falar agora os nomes certinhos porque tá me fugindo a memória. Mas vamos lá, basicão. Matemática, português, ciências da natureza, ciências humanas e é isso, entendeu? E eu acho que entra ciências sociais também, que eu não tenho certeza agora. Mas são os 4 grupos que a gente tem no Enem, né? E o que esse novo ensino médio ele oferece? Ele vai oferecer uma coisa chamada itinerário formativo. Esse itinerário formativo, você começa a oferecer para esse aluno matérias que amplificam aquilo que ele quer focar. Aí a problemática já começa aí. Vamos supor, eu sou uma aluna vamos imaginar que desde pequenininho eu sempre quis ser alguém da área de ciências humanas. Então, o lugar onde eu vou estudar, ele vai me oferecer um leque de opções para me aprofundar em ciências humanas. Entendeu? Sim, Então, é tipo assim, você tem mais opções de matérias. Então, existe uma matéria chamada Projeto de Vida e Empreendedorismo, que eu acho que empreendedorismo ainda está dentro da área de ciências humanas. Então, são matérias a mais, certo? Só que
O que deveria acontecer de fato? Essas matérias a mais oferecidas não deveriam diminuir a carga horária dos outros ensinos. Entendeu? Só que essa coisa do aluno escolher o que ele quer focar com 17 anos é um problema. É muito problema. É um problema. Eu queria medicina. Eu cismei que eu queria medicina. Eu fiz técnico de enfermagem que eu queria medicina. Quando meu amigo faleceu, eu bati o pé junto que eu ia ser médica. Não sei se você chegou a conhecer o Rafael Valentim, de lá da Toca. Não. Flamenguista. Enfim, o Rafael foi um dos motivos para eu bater o pé no chão de que eu queria medicina. Ele tratou um câncer durante muito tempo. E é por isso eu achava que eu queria ser médica, porque eu ia ser uma médica boa e eu ia... Nossa, cura do câncer porque meu amigo sofreu com isso e agora eu quero mudar o mundo. Essa era a minha cabeça. E aí, quando eu entrei no ICV e quando eu fui me desenvolvendo e quando eu trabalhei dentro de uma instituição de ensino, não era a medicina que eu queria. Então imagina, se eu tenho uma base maior de ciências biológicas e mudo para ciências humanas. Eu não ia conseguir fazer um vestibular de ciências humanas. E você com 17 anos no ensino médio, você não sabe o que você quer ao ser, né? Com, Tem gente que com tem 40 18, anos com e até hoje 18 não você sabe já o que mudou. quer. Porque o ser humano, cara, o ser humano é mutável, sabe? O ser humano, ele vive de mutação, ele vive de mudança, Isso entende? é Então, super assim, natural. quando a gente tira do aluno não digo nem a oportunidade, mas o direito de mudar, o direito de ser alguém que tem mudanças, né? Porque a sua cabeça de 17 não é a mesma com 20. Não é a mesma com Exatamente. 20. De 20 para 25 já muda muita coisa. De 20 para 21 já mudou muita coisa. Então você tira o direito do aluno de poder mudar. Então, assim, esses itinerários formativos, eles seriam até uma boa ideia se eles fossem algo a mais. E não algo que está tirando, entende? E existem diversas problemáticas dentro desse novo ensino médio que ele não está sendo aplicado da mesma forma em todas as instituições. Uma instituição particular tem muito mais verba para conseguir itinerários formativos, contratando pessoas que são MEI, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que a minha professora deu na quarta-feira, quando eu tive aula, foi que uma amiga dela foi dar aula de itinerário formativo de fotografia. Ela era uma fotógrafa que foi contratada como MEI pela escola particular. Uma escola pública tem condição de fazer isso? Não tem. Não Tem condições. tem. Então, assim, o novo ensino médio ele só deixa o ensino mais injusto. Ele só traz mais coisas. Então, cara, tem umas coisas muito absurdas acontecendo. Tipo assim, você dá aula de empreendedorismo para ensinar o teu aluno a fazer brigadeiro, Caraca. sabe? Existem... Nossa, teve um professor, né, que ele ficou bem famoso com stand-up. Ele é um professor de história que ele estava dando aula de empreendedorismo, de projeto de vida e de mais um outro negócio, sabe? Ele estava falando, cara, que eu não... Tipo assim, ele vai fazendo piada, né? Ai, projeto de vida. Tô no segundo casamento. Empreendedorismo. Cara, eu sou professor, entendeu? E aí ele vai fazendo piadas em cima disso, né? Óbvio que com muita ironia e muita crítica. Mas o novo ensino médio, ele tira esse direito de mudança, sabe? Ele tira o direito do aluno de mudar, de poder mudar. Então, isso é muito problemático, porque aí a gente está diminuindo o acesso ao ensino superior, mais uma vez. Entende? Porque se esse aluno em algum momento mudar de ideia ou entrar para uma universidade que ele nunca quis, que ele odeia, de pé junto, ele não consegue mudar, porque ele não vai ter base. Isso eu tô falando de quem vai pegar o ensino médio desde o primeiro ano, tá? Os alunos Sim. que pegaram o ensino médio ali, que já pegaram o novo ensino médio do segundo para o terceiro ano, né? Esse novo ensino médio do segundo para o terceiro ano. Então ele já teve o primeiro ano do ensino médio normal. E Então, agora ele tá tendo assim, grade entra em formativa. vigor esse ano, esse novo ensino médio, Então, ou já do ano passado? ele está sendo aplicado já em algumas escolas, mas oficialmente a gente teria a introdução do novo ensino médio em 2024. Mas, pelo que a minha professora me explicou, Carolina Gual, tá, gente? O nome da minha professora. Depois, quem quiser pesquisar, ela é maravilhosa. Ela é uma medievalista inteligentíssima. Eu sou muito fã. Carolina, o quê? Gual. Carolina Gual da Silva. Eu entrei na universidade e não me tornei fã dessa mulher, porque ela é uma pessoinha de 1,5 m que tem um currículo 3 vezes maior do que ela. Ela é maravilhosa.
Mas Seria ela você tá. no futuro? Espero que sim, que assim, a mulher tem pós-doutorado. Cara, Pós-doutorado. Nem não é dava. doutorado. Pós-doutorado. Então, espero que sim. Mas ela tava explicando pra gente que. Gente, eu tô me perdendo nas coisas que eu tô falando. Que isso? Você estava falando ali da sua professora, que ela tem 1,5 m Não, eu ia e falar de alguma coisa que ela pode. ensinou pra gente na aula. Meu Deus, sumiu da Ah, minha cabeça agora. já não chega a falar. Ah, tipo assim, esse ingresso no, no vestibular, ela estava falando que se oficializaria em 2024, mas estão tentando adiar para o final de 2024. Então, a gente vai ter a chance de que o Enem de 2024 ainda seja o Enem, né, normal de agora. Então, assim, esse novo ensino médio ele seria aplicado de fato em todas as escolas com o vestibular focado nesse novo ensino médio só em 2024, entendeu? E assim, eu sinceramente eu não sei como é que tá a situação da escola pública, né? Porque eu só sei aquilo que a minha professora me falou. Escola Que pública tá ferrada, com certeza. é, as pessoas que eu conheço, eu acho que ainda nem chegaram, né? As pessoas de escola ainda nem estão com o novo ensino médio aplicado. Mas em escolas particulares já está começando a ser implementado, inclusive na escola que eu trabalhava, estava sendo implementado. Então, assim, só que é uma implementação que é o que eu falei. O aluno que ele pegou o novo ensino médio no segundo ano do ensino médio, ele não acha aquela aula importante, tá? Sendo bem honesto e bem sincero. Tinha aluno que pedia para sair no itinerário formativo para ir gravar comigo, porque não queria assistir a aula, porque não achava importante. Então, rola esse gap também, do aluno que está vindo do primeiro ano e agora vai ter matéria a mais no segundo ano do ensino médio. Porque, querendo ou não, é uma carga horária maior, né? É uma carga horária maior. Você, Então, você é deu muito uma. complexo. Muito complexo. Você deu. Você quase chegou lá aqui na minha próxima pergunta, né? Mas que tem muito a ver. Isso acaba influenciando muito no próprio Enem, Muito. Muito, porque porque tem agora. chances assim de mudar o modelo da prova, né? Vamos vamos às especulações, tá? Nada que eu vou falar aqui é o que está oficializado, não. Porque, como eu disse, ele ainda não foi aplicado, mas existem diversos professores aí que, se vocês acharem em canais de educação, eles vão falar algumas coisas para vocês. Uma delas é que esse novo Enem ele seria com parte escrita e que seria uma prova de português e matemática, que é a base da educação brasileira, né? Se você for olhar a fundo, português e matemática sempre foram as matérias mais valorizadas, né? Você pode ver lá que antigamente eram 4, 5 tempos de matemática, 3, 4 tempos de português. Então, português e matemática, né, que no caso é linguagens e matemática com suas tecnologias, vai permanecer. E aí, você escolheria fazer a prova específica daquilo que você fez itinerário formativo. Entendeu? Então, vamos supor, eu fiz ciências humanas, então vou fazer português, matemática e a prova de ciências humanas, tendo a parte escrita também. Aí entra a redação também, a redação não saiu, não. Mas essa é a especulação que se tem para esse formato, tá? Como eu Sim. disse, gente, frisando muito bem aqui, não é uma regra, tá? Tá tudo em especulação ainda, porque de fato isso não foi, né, implementado oficialmente com avisos do MEC, enfim. É isso. Você, você como uma futura professora de história, né? Eu tenho Você medo. fica assim, caraca, o que será do meu futuro agora? Medo pra Né? caramba, sabe? Os alunos já não gostam de história agora, que de lá na frente. A minha É, meta é conseguir ser mas, professora universitária. porque, cara, quando a gente olha assim para as matérias, logicamente, você falou aí que, pô, português e matemática é o que tinha mais tempo. Uhum. Só que, se você botar, eu, né, Caio, colocando na ponta do lápis, história é a parada, tá ligado? História é aquilo que, tipo assim, que me explica, mais ou menos, ou então pelo menos que me mostra o porquê de tanta discriminação, tá ligado? O porquê que. Eu tô levando assim pro lado racial, tá? Por que que eu sou marginalizado simplesmente pela minha cor de pele, Uhum. tá ligado? Então, por exemplo, eu li um livro, né, que é, como é que fala? Religião e Violência na Favela. Esse
e violência na favela, ele conta como é que começou o processo de favelização do Rio de Janeiro, tá ligado? Do Rio de Janeiro e de Niterói. Então, você tem muito de história nesse livro. Então a menina, ela começa a mostrar que, tipo assim, pô, aqui tem um Cais do Valongo. O Cais do Valongo era por onde chegavam os negros sequestrados, escravizados, Rio né? de Janeiro. E aí, tal, teve a Lei Áurea, né? A abolição da escravatura. E aí, em algum momento, teve a guerra dos, se eu não me engano, dos Canudos, que chamaram, né, as Guerra pessoas para irem para a Bahia para a guerra. E com a promessa de quando voltassem para o Rio de Janeiro, eles iam ganhar um pedaço de terra. Aí o Esse foi o governo meu não. primeiro vídeo do meu perfil, tá? Tá vendo? Aí quando chega aqui, o governo não cumpre com essa palavra. O que os caras fazem? Vamos entrar nesse morro aqui e nasce a primeira favela no Rio de Janeiro, que é a favela da Providência. Morro da Que, Providência, isso aí. que automaticamente está do lado do Cais do Valongo, tá ligado? Aham. Olha que coincidência, tá ligado? Cara, Então, nossa, eu tô arrepiadíssima. cara, Foi literalmente o primeiro vídeo do meu perfil. Primeiro tá vídeo vendo? foi Agora, você imagina um professor de história tendo liberdade para falar essas coisas. Porque o professor de história Então, não tem. Você assim, olhando, eu olhando como aluno. vamos Olhando lá. como aluno, você não tem essa Existem liberdade. instituições e instituições, tá? Isso foi uma coisa que eu estava conversando, inclusive, com a minha professora. Existem instituições e instituições. Então, quando a gente fala que o professor... Por que o professor é uma figura que tem medo? Que as pessoas têm medo. Que é tirado como alguém que vai doutrinar, não sei o quê. Por quê? É porque quando ele está dentro de sala de aula, o espaço é dele. Então, existe sim uma retirada de liberdade do professor de tratar certos assuntos. Mas isso depende da instituição, tá? Então, colocando numa coisa bem básica, por exemplo, tem um vídeo que é muito maravilhoso, que é muito lindo mesmo, que é de uma professora, que ela chega e pergunta para os alunos o que eles sabem sobre a África. E Ah, aí, eles começam a falar, ai, tem escravidão, tem tem estereótipos. fome, tem não sei o quê. Quando ela termina aquela aula, quando você aprende, vamos lá, quando você aprende África no livro didático, que o professor é obrigado a dar, ele tem isso aqui, né? Não nadinha sobre aquilo dali. O que essa professora ela fez? Ela pegou uma aula extensa com os alunos para estender, expandir o conhecimento deles e ela já introduz a aula mostrando que tem mais coisa para saber. Não é só aquilo que eles ouviram falar a vida inteira. E aí, quando ela termina a aula, os alunos começam a responder sobre a religião de matrizes africanas, sobre as tranças Nagô. Eles falam sobre o pente garfo, que é sensacional, porque o aluno lembra porque a professora tá com um brinco de pente garfo, e aí ele fala sobre o rei do Congo, fala sobre Nanã, e vão comentando muito mais coisas do que eles falaram. Então, a liberdade do professor dentro de sala, ela se dá nisso. Em você nunca sair daquilo que te pedem, mas amplificar o conhecimento do teu aluno. Por exemplo, eu posso dar... A minha professora deu esse exemplo maravilhoso, que é... Eu posso dar aula de Revolução Francesa mostrando para os alunos que as mulheres participaram e foram importantes na Revolução Francesa. O símbolo da Revolução Francesa é uma mulher. Se chama... Se eu não me engano, não é Marina... Esqueci o nome agora, mas o símbolo da Revolução Francesa é representado por uma mulher, porque liberdade, fraternidade e igualdade são palavras femininas. A liberdade, a igualdade, liberdade, igualdade, a fraternidade. Então, eu posso trazer para os meus alunos uma coisa ampla. Eu não preciso sair daquilo que me pedem, mas eu posso amplificar o conhecimento do meu aluno. E as pessoas têm medo dessa amplificação de conhecimento. E é por isso que hoje muitas pessoas acham que o professor é doutrinador. Entendeu? Que o professor é uma figura problemática. Você precisa segurar a mão do professor e não deixar ele dar aula de tudo. Mas o professor ele não está ali para ele te dar aula de coisas que são polêmicas. Não, ele está ali para amplificar o seu conhecimento. Ele está ali para, de uma matéria, principalmente o professor de história,
de uma matéria como História da África, que vem reduzida nos livros didáticos, dando uma coisa ampla, dando além do livro, extrapolando o texto, entendeu? Então, a liberdade do professor se dá assim, dentro de É, sala. ainda mais quando você fala assim sobre Mariana, e Mariana. África, viu? Quando você fala assim sobre África, né? Automaticamente as pessoas pensam que África é um país, É um tá continente. ligado? Pô, é um continente, assim, como a Europa, como a América. E E detalhe, a gente estuda a África por um ponto de vista muito eurocêntrico, porque a gente estuda sim, pelo imperialismo. E quando você sim, vai ver a África do jeito que ela é hoje, cara, ela é tudo com mão ali, ó, de europeu. Não é a África de lá de trás. Entendeu? é. É As pessoas complexo. se esquecem até mesmo que muitas línguas foram mortas, né? Então, pô, na África tem muita gente, tem muitos países que falam português, falam inglês, mas, se eu não me engano, é na Nigéria, né, que o Yorubá ainda é vivo, sabe? Cara, Yorubá é uma essa é língua uma língua que eu africana. sou doida pra aprender. Eu Eu acho também, mas deve ser muito linda difícil, do cara. mundo. Sim, a avó do meu namorado fala Yorubá e tipo, é uma Sério, língua muito muito bonita porque as palavras têm significados bem profundos, sabe? É aquela coisa que uma palavra tipo, significa em português uma frase, sabe? Tipo tipo um latim. hebraico, assim, né, É, também. É, hebraico latim é uma língua muito bonita. cara, Você falou do Yorubá, deixa eu pode só falar. soltar uma curiosidade aqui pra vocês, que não tem o abadá de carnaval? Sim. Abadá é uma palavra em Yorubá. Sério? É uma palavra em Yorubá que na época significava uniforme e por isso as pessoas que vinham da capoeira utilizavam o abadá como uniforme de capoeira. E aí, com o processo de crescimento do samba no Brasil, o abadá se tornou o uniforme do bloco, né, do samba. E é uma palavra que está no nosso cotidiano e que vem de uma língua de matriz africana, A entendeu? gente nem se liga, né? É para isso que serve Você, história. é pra isso que serve a história. Você já falou sobre isso em algum dos seus vídeos? É. Ainda Gente, pra não, quem não soltei aqui. sabe, tá vendo? Pra quem não sabe, a Júlia faz um monte de vídeo aí na área de tudo sobre educação e sobre essas paradas assim, porque eu já falei pra vocês que ela é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, né? E a garota sabe de tudo um pouco, então ela lança esses vídeos dela, você aprende muito, né? Tem uma tem uma outra menina aqui no meu Instagram que eu sigo também, só que ela é lá de São Paulo. Tô doido pra chamar ela aqui também. Que ela pega e fala desses lances assim também. Né? Só que ela traz uma parada também bem atual. Às vezes ela pega uma parada bem lá de trás, né? Que ela mostra que, por exemplo, tem um vídeo dela mostrando que quem começou com o rock foi uma mulher evangélica. Tá ligado? Eu fiquei assim, Areta, caraca, mano. are, areta, ó, Roseta. Isso, Roseta é uma Roseta. coisa. Eu fiquei Amor, assim, comenta cara. aí no chat. Meu namorado deve estar assistindo, ele sabe o nome. Vida, se Aí, você estiver online, comenta aí o nome dela, ele é guitarrista. ele é bem ligado, né, também no rock e tal. Comenta aí o nome do sobrenome dela que eu esqueci agora. E aí a mina ela vem trazendo esse tipo de conteúdo também. E a Júlia também faz essas paradas. Né? Então, eu acho que seria até bom você tocar mais nesses assuntos, assim, Júlia. E, né, vamos dizer que é o assunto do momento, né? Mas tem Uhum. muita modinha. Né? É, eu As tô pessoas falam. começando a É, trazer. Eu fazia com mais frequência no TikTok, mas aí, ó. Roseta Roseta. Carter. Isso aí, você pode ler isso aí que eu vou ler errado. Então, eu tô voltando, né, com os meus conteúdos aos poucos, mas teve um último que eu lancei não tem tanto tempo sobre o Leblon. Não sei se você chegou a ver. O Leblon, antes dele se tornar um dos Que era um quilombo. lugares mais caros, era um quilombo. E por conta desse quilombo que muitas escolas de samba hoje utilizam a flor como símbolo, porque é um quilombo das camélias, porque o dono do quilombo ele plantava camélias. Então, com o passar do tempo, as escolas de samba começaram a recuperar essa memória e utilizar flores para representar, né, essa questão da conexão com o quilombo. Entendi. Cara, é muita coisa, cara. Muita coisa escondida. E a gente precisa de mais Júlias para poder explicar isso aí pra gente, sabe? O que, cara, realmente é uma parada muito boa. É,
E aí a gente já está aí, né, caminhando um pouco para o final. Caraca. E eu queria que você falasse, cara, um pouco sobre vestibular. Explicasse assim pra gente, cara, o que é fazer um vestibular, o que é um pré-vestibular até mesmo. É um estresse. Já posso É o adiantar você. estresse, É um é o estresse. estresse. Mas como eu até comentei contigo mais cedo, né, hoje, eu só fui descobrir que existia vestibular, pré-vestibular, já com meus 21, 22 anos de idade. Tá ligado? Isso Então, tem o quê? Tem 4 anos só. Eu pensei, caraca, mano. o pré-vestibular, ele tem a função de te preparar pro vestibular, né? Hum, Então, é um ambiente olha quem focado para chegou. coisas... Ai, que gracinha! É uma Tá, coisa focada para quem vai fazer a prova. E aí, no vestibular, você presta uma prova em que, se você for aprovado, você pode ingressar na universidade. E aí, existem várias coisas dentro do pré-vestibular para quem estuda sozinho, né? Para quem não tem acesso. Duas coisas. Existem pré-vestibulares sociais, igual que eu dava aula, que o Caio ia assistir aula. E existem pessoas que jogam conteúdo online, entendeu? sim. E aí ajudam essa galera a ir para o vestibular. E aí eu quero aproveitar esse gancho para falar para vocês que eu tenho um canal no YouTube agora que está focado em falar sobre o Enem. Então, para quem tiver interesse, o link está lá na minha bio do Instagram. Até mesmo para você que não faz vestibular, mas tem curiosidade de saber como que as coisas andam, visita lá o meu perfil, se inscreve lá no canal, porque vai começar a sair muita coisa maneira. Mas no Qual o básico, nome? Qual o nome do canal? o meu arroba é um atomo do mundo em todas as redes sociais. E eu boto tudo igual logo pra todo mundo achar. Aproveita e nos fala. Ah, não, não, deixa pra daqui a pouco, né? Deixa pra daqui a pouco. É pra você explicar o seu nome, né? Um átomo. Tem um vídeo no YouTube explicando. Isso é uma história muito longa. Deixa eu te falar, Ah, eu acho que a 17% do meu ah, celular. tá com 17%? Tá, Então mas vamos dar. ainda dá pra manter. Quando chegar a 10, a Sim. gente começa a se preocupar. Até porque já tá chegando no finalzinho aqui, né? E aí, cara, um vestibular, então eu posso fazer com qualquer idade, é isso também? Com qualquer idade. Não tem idade para fazer o vestibular, nem o pré-vestibular. Se for um pré-vestibular social, existem, se for organizadinho, igual que eu dava aula, existem algumas documentações que você precisa entregar, passa por uma entrevista, mais para o vestibular conhecer a sua história. É, Sim. e para quem pode pagar pelo vestibular, simplesmente pagou, entrou, entendeu? Pagou, fez o pré-veste e bora para a prova. Bora pra prova. É Entendi. isso. É bem legal, cara. Por que que eu falo, eu vou te perguntando essas coisas que parece até simples, né? Porque esse vídeo vai ficar aqui, né? Pra quem não sabe, vai ficar aqui salvo no meu feed, aquele do da Júlia também, e depois vai pro meu canal no YouTube também. E aí, o que acontece? Falamos de mim. Eu fui um jovem muito mal orientado, tá ligado? A minha mãe fez vestibular no ano passado. Ela comentou aí, ela fez para nutrição pela Aí, UERJ. passou? E a Chegou minha a passar? mãe tem. Minha mãe tem 40 e alguns anos. Não, ela não 40 conseguiu passar, mas ela vai prestar de novo vai para prestar um de novo. outro curso que tem mais a cara dela, que é É que letras. nem eu esse ano. Aí, cara, tipo assim, eu fui muito mal orientado, né? Sempre tive uma mente boa, só que eu não sabia por onde caminhar, tá Uhum. ligado? Então, quando a gente bate esse tipo de assunto aqui, acaba abrindo a mente de algumas pessoas que estão assistindo e de repente não sabem muita coisa, tá ligado? Não sabem sobre esse novo ensino médio, não sabe o que é um vestibular, o que é um pré-vestibular, sabe? E qual, tipo assim, a importância de você fazer isso? Às vezes você realizar um sonho, então você fala, passei numa prova, tá ligado? E Uhum. aí, cara, eu vou aqui já para um último pontozinho só sobre vestibular, né? Você consegue explicar aí rapidamente, mais ou menos, para que serve o Enem? O que é a prova do Enem? A prova mais temida dos estudantes. Então, É, para que serve o corre Enem? O Enem começando. serve para você se descabelar, ter estresse, sair com o olho piscando. Não, brincadeiras à parte, gente. O Enem, ele foi feito para que ficasse
mais simples. Na verdade, não é nem mais simples a palavra, não é mais simples. Peraí, deixa eu reformular para não falar besteira. O Enem ele foi criado com o intuito de você ter uma peneira. No Brasil, a gente não tinha, até um dos programas governamentais atrás, a gente não tinha universidade suficiente. Então, o que o Enem faz? Ele transforma numa peneira para só entrar quem conseguir a vaga. Igual concursos e etc. O Enem foi feito para isso, tá? Mas outro fator também importante do Enem é que antigamente as pessoas pagavam por cada vestibular de cada instituição. Então, olha como é que isso fica caro. Hoje, você pode tanto ter a sua isenção de taxa, isso é uma coisa importante, tá? Se você foi um aluno, estudante de escola pública, que tem como comprovar renda, você pode simplesmente não pagar a taxa do Enem, tá? Isso eu vou falar um pouco mais sobre no meu perfil mais para frente, trazendo as informações para vocês. Como que pega a isenção, né, da taxa do Enem. E para quem tem condição de pagar, ao invés de você pagar cento e pouco em cada universidade, hoje você paga numa média de R$ 80, né, 80, 85. Acho que do ano passado a mensalidade, a inscrição foi 85. Você paga esse valor e você consegue entrar na universidade que está do outro lado do país. Então, assim, ele te trouxe uma gama de oportunidades, mas ao mesmo tempo ele é complicado, porque, como a gente já conversou aqui, o sistema brasileiro ele vem com muitas falhas, né? Mas o objetivo do Enem é esse, é fazer uma peneira e quem conseguir entrar na universidade vai ter a vaga ali garantida por conta da nota, entendeu? É basicamente isso, justamente pelo que eu falei. No Brasil a gente não tem faculdade, né? A gente não tem universidade suficiente para a quantidade de pessoas que a gente tem no país. Então, o Enem é uma peneirinha. Infelizmente. E o Enem é o que é mais falado Bizarro. todo ano, basicamente. E, cara, agora o nosso último ponto, que para mim é muito interessante, que eu sou muito curioso. Você tá aí já há algum tempo. Desde quando eu te conheci, você já era menina da internet, cheia de Tem, seguidores. tem três Só no TikTok anos que eu tô na são internet. quantos? Sério? Só 3 anos? Só 3 anos. Mas 3 anos assim, como alguém que produz conteúdo, são 3 anos. Eu tenho Instagram Ah, desde aham, 2015, sei lá. Mas como bastante tempo. produtora de conteúdo e prestando atenção e sendo chata pra cacete com o meu perfil, 3 anos. Aí só aqui são em média uns 13 mil seguidores, certo? Um pouco mais. Com 14 ponto... Não, 14 não. 14 eu tinha, né? Eu perdi bastante seguidor nos tempinhos pra cá. Mas são 12,4 mil aqui no Instagram, 229 mil no TikTok e 629 no YouTube. Ah, show. E aí, cara, é uma parada muito interessante. Por quê? Você fala sobre educação, tá ligado? Você é uma educadora virtual, vamos dizer assim. Uma influência digital na área da educação. E são assuntos, né, que as pessoas não estão interessadas, principalmente os mais jovens. Porque eu te garanto, se você fosse a menina que tivesse dancinha, esses números seriam 3 vezes maiores, tá ligado? Você dança, né? Eu Eu já vi danço. isso. Você dança. Agora, se você fosse focado aqui no seu perfil, você fazer dança, sobre, tá ligado? Fizesse sobre Sim, diversas seria outras coisas, uma coisa mais consumida. Mas isso. assim, eu sempre tive como inspiração muitos canais. Eu vou tentar de forma resumida, porque eu estou muito preocupada com a bateria. Agora chegou a 10%. Mas eu comecei na internet muito empurrada, tá? Tem um amigo meu que ele é de lá da Bahia. E aí a gente se conheceu pelo TikTok. E aí ele me deu um empurrão pro primeiro vídeo, que na época era Não Vai Cair na Prova. Aí que eu falava assim, eu não sei se eu faço, porque eu tenho medo, que não sei o que falar. Ele falou, ô garota, bora, faz. Vai lá e faz. Que ele é meio assim, entendeu? Aquela pessoa fria e calculista, faz. Vai e faz, depois tu vê o resto, faz. E aí eu fui empurrada nessa e comecei a produzir esses conteúdos de curiosidade, que na época estavam muito em alta no TikTok. Então, por isso que o meu perfil teve um boom muito grande, porque tinha poucas pessoas fazendo, né? Então, eu acho que com
Os três. Ah, e eu também fazia vídeo com um objeto chamado mandala tridimensional, que foi o que me deu o empurrão, que é um objeto que eu ficava mexendo na frente da câmera e contando historinha. Aí eu enjoei, aí foi quando bateu a preocupação, muda de conteúdo, não muda de conteúdo, não sei o que que eu faço. E aí acabou que me deram esse empurrão e aí eu mudei o meu nicho completamente e comecei a fazer, né, as coisas sobre educação de fato. E aí teve esse boom, porque só tinha eu. E eu continuei insistindo mesmo, e pensando que eu vou começar a achar gente que se interessa pela mesma coisa. E fui nessa caminhada com calma. Porque, às vezes, por mais que o número de alguém que tenha um conteúdo, né, mais geral, por exemplo, maquiagem. Maquiagem é um conteúdo que cresce. Porque existem mais pessoas interessadas nisso do que no conteúdo de educação. Não quer dizer que seja. Não, para mim, dentro da internet não existe essa comparação de o que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo ruim. Se você faz um conteúdo com números, você é um produtor de conteúdo que é consumido. Ponto. E produzir Sim. conteúdo é algo difícil. Então, por mais bobo que seja, né, como por exemplo, as pessoas que têm um nicho que é muito grande, que é sobre limpeza de piscina. Cara, aquele cara ele tá mostrando o trabalho dele, ele tá produzindo conteúdo em cima disso. Então, cada produtor de conteúdo tem o seu valor. Mas, de fato, hoje, o que eu entendi sobre o conteúdo da educação, né? Porque o meu perfil, por exemplo, no momento ele tá estagnado. Eu tô com 12,4 há bastante tempo já e não foi subindo. Mas eu entendi que as pessoas consomem conteúdo de educação quando elas estão procurando alguma coisa, entendeu? Então, por isso que eu ainda deixo a curiosidade presente no meu perfil, porque não é uma coisa que a pessoa está procurando, mas às vezes ela acaba se interessando, né? Então, assim, eu gosto de ter tido esse entendimento porque me deixa menos desesperada com números. Então, por exemplo, o meu canal tem 600 e poucos seguidores, mas quando eu fiz o canal lá atrás, o meu conteúdo era de arte. Eu desenhava. Então, Sério? muita gente que consumia esse conteúdo lá atrás, muito provavelmente já se formou, entendeu? Então ele não vai consumir o conteúdo de Enem. Mas quando alguém quiser pesquisar lá como estudar para tal coisa, ela vai, espero que sim, encontrar o meu vídeo. Então o conteúdo de educação ele é consumido à necessidade, entendeu? Não é que ele não é tão valorizado assim, é porque as pessoas que gostam de conteúdo de educação consomem por necessidade. Eu adoro o perfil do Castanhari, mas não é todo dia que eu entro lá para assistir assim que ele solta o vídeo. É quando me interessa, eu vou lá e consumo. Entendeu? Assim como, por exemplo, a série do Castanhari. Quando eu quis fazer um vídeo sobre. Ai, não me lembro sobre o que foi agora, mas eu lembro que eu queria fazer um vídeo que eu lembrava que ele tinha episódio dele lá na série. Aí eu fui lá consumir, entendeu? O conteúdo de educação é consumido assim, aos pouquinhos. Aí a gente tem que ir insistindo e vendo coisas que sejam abrangentes. E aí com o produtor de conteúdo de educação, cara, cada dia se reinventa mais, entendeu? É tentar se reinventar o tempo todo para atingir mais pessoas, né? Porque a gente está aqui para ensinar e não é todo mundo que quer aprender todos os dias. Às vezes a pessoa quer mesmo entrar no TikTok depois de um dia de trabalho cansado e ver um vídeo besterol, sabe? Ver um vídeo piada, que ela quer descansar. Mas, de repente, num dia que ela tiver uma prova, ela vai lá no meu perfil e vai pesquisar um vídeo que eu fiz para estudar, entendeu? Sim. Então, isso me deixa mais tranquila com números. É Cara, basicamente que isso. ótimo, que ótimo. Essa daqui, né, eu vou passar a classificar as conversas que eu tenho aqui. Né? Essa daí já entrou no top 3, até porque é a terceira conversa, então tá dentro do top 3 de qualquer forma. Né? Enfim, mano, as pessoas se acham no qualquer rede como um átomo no mundo, certo? Isso, um átomo do mundo. Em todas as redes Então, sociais. Quem quiser saber o porquê do arroba, tem um vídeo no meu perfil que o nome é esse, Porquê um átomo do mundo. o E eu bordão tenho lá 10 minutos explicando por quê. o bordão é: Oi, meu nome é Júlia Cavalari. Oi, meu nome é Júlia Cavalari. Caso alguém não saiba ainda, meu E, nome é Júlia Cavalari. então, gente, você tem algum livro para poder indicar pra gente? Então,
olha só, precisa ser livro intelectualzão ou pode ser livro. Não, qualquer um, assim. Ele quer Tá, esse livro aqui. ó. Se estiver vestibulando assistindo, eu vou pegar um livro que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou pegar os dois. Espera aí que eu já volto. Vou aproveitar o que eu gosto também. Mas deixa ela voltar. Tem que ligar o meu, né? Fazer a minha propaganda, beleza? Aí eu pego e digo também. São livros de romance, adolescente, bem bobinho. Mas, pra quem tem ansiedade, esse livro aqui, pra mim, é uma das coisas mais lindas, tá? Que tratam a ansiedade como algo leve e como algo a se entender a você entender os seus próprios sintomas. Os dois são da Babi DeWitt, assim, é a minha segunda autora favorita, tá? Porque o meu primeiro autor favorito é o Edgar Allan Poe. Inclusive, tem um livro dele aqui atrás no meu cenário. Mas ela é a minha autora brasileira favorita. A Babi DeWitt, ela escreve de um jeito que é para jovem. E dentro desses livros de romance e tudo mais, ela traz um olhar para certas problemáticas do dia a dia que o jovem consegue identificar. Então, por exemplo, eu fui entender que eu já tive crises de ansiedade com esse livro aqui, que se chama Alegre em Hip Hop. É a história de uma bailarina que se apaixona e ela precisa pegar um papel principal. E em momento nenhum a Babi fala sobre ansiedade, mas ela dá todos os sintomas do que é uma crise de ansiedade. A tremedeira, o coração palpitando. E é muito legal porque é uma bailarina que se apaixona por um músico, então eu tenho um apelo muito grande por esse livro. E o outro é Sonata em Punk Rock. Esses dois livros são sensacionais, principalmente se você for um adolescente. Leia. Leia o Alegre em Hip Hop e Sonata em Punk Rock, porque vale a pena. Tá? São romances que tratam de coisas do cotidiano, problemáticas, que todo mundo acha que é besteira do adolescente, de forma séria e de forma leve ao mesmo tempo. Então, eu deixo a indicação para vocês. Esses aqui são os meus dois livros favoritos da vida. Esse daqui eu ainda nem terminei de ler, tá? Mas ainda é o meu livro favorito. Porque é muito texto da faculdade para ler. Ó, pra você ter noção, ó, só isso aqui que eu li, tá? Isso aqui é a quantidade de páginas que eu li, porque a faculdade não deixou. Já tá apaixonada? Mas é porque, cara, essa autora ela escreve de um jeito muito incrível. Os dois livros deles, eles se encaixam. Esse daqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e os personagens desse livro aparecem nesse. Então aqui é a história de dois personagens primeiro e depois esse de outro. Ai, é lindo, eu sou muito apaixonada. Babi DeWitt é maravilhosa, ela é uma autora incrível. Cara, você falou uma parada aí, né? Quando a gente citou aqui a Renata, né? Você falou que você queria fazer medicina, por isso, por aquilo, por causa de um amigo seu, tal. E ela te ajudou e você se encontrou na licenciatura, né? Aí eu lembrei de um livro, esse é daqui, ó, vou indicá-lo. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Esse Cara, o Poder do Hábito, ele é muito bom, é um livro bem grandinho, tá ligado? Ele é um livro, tipo assim, tem diversos estudos. Então, ele pega justamente um exemplo assim que nem o seu. Né? A menina que tem um exemplo aqui de uma menina que ela queria fazer enfermagem, tá ligado? Só que aí, né, na terapia, ela descobriu por quê. Ela lembrou por que ela queria fazer enfermagem. Que era o quê? O avô dela, o pai dela tinha passado mal quando ela era mais nova, tá ligado? E aí, tipo assim, ela ficou com na mente que tinha que cuidar das pessoas, não sei o quê, que aquilo ali tinha acontecido com algum parente dela. Só que aí, né, o livro vai mostrando, né, que ela foi se tratando assim em algumas áreas da vida dela e ela descobriu que a área dela era totalmente outra, tá ligado? E aí ela sai da enfermagem e vai para essa outra área, tá ligado? E é um livro, tipo assim, ele pega diversos exemplos. O melhor exemplo dele aqui é o exemplo daquele ex-nadador Michael Phelps. Sim. Se você lembra. O cara ganhava tudo. Só que, se você olhar, ele não tem um perfil de nadador. Tá ligado? Mas só que mostra aqui que ele tinha uma rotina que ele seguia toda vez que ele tinha uma competição, ele seguia essa rotina e ele chegava lá na prova, era só ele fazer o que ele já estava acostumado, tá ligado? Naquela sequência. E o cara ia lá e ganhava. Teve uma prova que ele ganhou sem enxergar nada,
tá ligado? Meu pai, quando Esse é- ele fala sobre essas coisas assim de hábito, disciplina e não sei o que, ele sempre compara o Cristiano Ronaldo com o Messi. Tipo, o Messi é gênio, Ah, mas o Cristiano Ronaldo, pra chegar no mesmo nível, ele é esforçado. E ele é ele tem disciplina esforçado. para ser esforçado. É, E é é. isso. Eu vou procurar depois esse livro no Kindle pra ver. Vai É, eu gostar. tô, realmente, agora eu Poder acho do que eu só tô hábito. com fiozinho de bateria. Eu vou procurar. De repente deve ter ele até em PDF por aí na internet. Porque Sim, esse sim. livro ficou muito famoso uma época, eu lembro. Mas É. é isso, gente. Então é Espero não ter isso. falado nenhuma besteira. Espero que tenha sido tudo Cara, certo. tu foi muito bem, tu foi muito bem. Daqui foi uma das melhores conversas que eu já tive aqui, Pega leve nos beleza? cortes. Não pega os cortes que eu falei besteira, não. Ó, Entendeu? quem pega os cortes é a Isabela, que ela acabou de chegar aí, que é minha noiva. Aí é ela que faz os cortes pra mim. Mas eu vou tentar fazer aqui também. Tá Vou dar bom. uma mexidinha. Então, gente, esse daqui foi o Pô de Caio com Oi, meu nome é Júlia Cavalari, beleza? E deu uma travada aqui agora no finalzinho. Ai, meu Deus. Pera aí, ver se volta. Ai, vou morrer, cara. Acho que não volta não. Será que descarregou? Bem, a gente vai ficar com esse papo aí no finalzinho, mas eu vou ter que tirar o print aqui por vida, cara. Foi. Gente, o celular dela descarregou. Enfim, gente, esse daqui foi o post Caio, beleza? Muito obrigado por vocês terem ficado aí até agora. O vídeo vai ficar salvo aqui no meu perfil, no perfil da Júlia. E se vocês quiserem, pode estar curtindo, compartilhando, beleza? E quem quiser participar também um dia, é só deixar o nome aí no meu direct que eu vou entrar em contato com vocês, beleza? Então esse foi mais um post Caio. No próximo dia 17, às 9 horas da noite, vou estar conversando com o Leonardo de Paula, falando sobre missão e eu esqueci outra parte. É isso, vamos estar falando sobre missão e meio ambiente. Missão e meio ambiente. Beleza, gente? Então, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.